Para quem não me conhece ainda, sou o Lucas Kodama e eu ajudo mulheres a sair do sedentarismo e ter mais energia e mais saúde. E como a ideia é ter mais saúde também, eu trouxe o tema hoje de incontinência urinária. Tema importante, né? E o que é a incontinência urinária? O que é, Lucas? O que é a incontinência urinária? É a perda involuntária de urina. Ou seja, eu vou falar mais para frente como que se dá essa incontinência urinária, mas é uma perda que você não tem um controle. Às vezes, por algum esforço que você faz, por exemplo, uma tosse, por exemplo, pode fazer com que você libere um pouco de urina. E isso acontece de forma involuntária, porque naturalmente isso não é para acontecer. Naturalmente, a gente consegue, na hora de espirrar ou de tossir, fazer a contração, né? Eu vou falar um pouco mais para frente do que vai ser a contração para que a gente prenda a urina. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece. E aí, eu vou falar um pouco em relação ao público, né? Quem está mais propício a ter a incontinência urinária? Hoje, a incontinência urinária está presente tanto em mulheres, quanto em homens, quanto crianças, adultos, né, idosos também, tá? Mas na maioria dos casos são em mulheres a partir mais ou menos dos 40 anos de idade. Por quê? Essa ligação tem muito a ver com a entrada na menopausa, na fase da menopausa. Há cerca mais ou menos de 1 a cada 3 mulheres sofre de incontinência urinária. E qual que é essa ligação que existe com a menopausa? Vamos lá. Quando se entra no processo de menopausa, há uma queda de um hormônio chamado estrogênio, tá? Entre outros fatores que existem também nessa fase da menopausa, há uma queda desse hormônio chamado estrogênio. Beleza. E aí o que acontece? Esse estrogênio, né, esse hormônio, é responsável pelo quê? Pela manutenção do tônus muscular. Então, a queda do estrogênio vai fazer com que não haja mais uma segurança assim no tônus muscular. E o que é o tônus muscular, né? É justamente essa parte de contração em momentos necessários. Por exemplo, quando a gente vai tossir, se a gente não tiver uma contração, às vezes involuntária, que acontece pelo tônus muscular, pelo grupo muscular, tônus muscular, a gente acaba, por exemplo, liberando a urina. Pode ser que libere também fezes, né? Então, tudo isso acontece, né, em relação à contração, à não liberação tanto da urina quanto de fezes, por exemplo, pela contração existente, pelo tônus muscular. Então, de novo, por que está mais presente a incontinência urinária em mulheres? Pelo fator de entrada na fase da menopausa, que há uma queda do estrogênio, que é responsável pela manutenção do tônus muscular, e como há uma queda do estrogênio, há uma queda também da manutenção desse tônus muscular, ou seja, há um relaxamento do tônus muscular. E aí ocorre, por exemplo, a incontinência urinária, né? Uma liberação involuntária da urina. Tranquilo? Beleza. E aí? Existem alguns tipos de intervenções. Existem algumas formas para você tratar a incontinência urinária. A mais, vamos colocar, mais severa, que pode ser, na verdade, em último caso, é a cirurgia. Então, assim, na verdade, o que é ideal é que você vá até um urologista ou então um ginecologista ou algo mais específico para essa área, para analisar cada situação, né? Cada situação é uma situação, existem tipos de incontinência urinária, e aí, eu vou falar mais para frente, mas aí, dependendo da incontinência urinária, tem como você prevenir de alguma forma, ou então, às vezes, a única solução é mesmo uma cirurgia, né? Então, a incontinência urinária tem essa forma de tratamento que é a cirurgia, só que existem formas de prevenção, igual eu falei. E qual que é a forma de prevenção? Se a incontinência urinária está ligada à não manutenção do tônus muscular, principalmente em mulheres, pela menopausa, então o que a gente tem que fazer? Fortalecer esse tônus muscular, dar um pouco mais de estabilização para os músculos que envolvem a região da pelve, para
para que possa ser uma forma de prevenir uma incontinência urinária, que possa amenizar um pouco a situação. Às vezes pode resolver de uma forma total, pode ser que não, mas pode influenciar para que você minimize um pouco essa situação. E o exercício físico ele vai se mostrar muito importante para o tratamento de incontinência urinária. Ok? Vamos em seguida. Há uma confusão com a bexiga hiperativa. Incontinência urinária é bexiga hiperativa. E por mais que uma esteja ligada à outra, de que forma que está ligada? A bexiga hiperativa, ela é causa para incontinência urinária, tá? Mas possuem um significado um pouco diferente. De novo, a incontinência urinária é a perda involuntária da urina. A bexiga hiperativa é o desejo compulsivo constante de urinar e não necessariamente vai causar a incontinência urinária. Então, a incontinência urinária é um sintoma dentro do grupo de sintomas que é a bexiga hiperativa, tá? Você pode ter, por exemplo, a bexiga hiperativa, mas não ter incontinência urinária, ou ter a bexiga hiperativa e ter também a incontinência urinária, tá? E aí, só para ficar fácil o entendimento, tá? Imagina a nossa bexiga como o balão, né? Que é também chamado de bexiga em alguns lugares. O que acontece? Vou só encher aqui, ó. Bexiga, essa parte redonda. Temos a uretra, que seria a continuação dessa parte final aqui do balão. E isso que está prendendo, que é o meu dedo, lá no nosso sistema urinário, é o assoalho pélvico, tá? Então, o que acontece? Em uma pessoa que não tem incontinência urinária, há uma contração da bexiga, então aperta a bexiga, né? E há um relaxamento da uretra, ou seja, contração da bexiga, relaxamento da uretra e sai a urina. Beleza, ok. Na incontinência urinária, o que acontece, Lucas? De novo, na incontinência urinária, como há às vezes, fraqueza dos músculos da pelve, ou até mesmo uma sobrecarga que gera uma fraqueza, né? E essa sobrecarga vai principalmente no assoalho pélvico. Esse assoalho pélvico é como se fosse a torneira, né? Muita gente chama de torneirinha. Então, ele que faz com que libere a urina. Então, aqui, ó, soltei, né? Essa parte. Estou segurando aqui embaixo, mas eu soltei. Então, quando há uma fraqueza nesse assoalho pélvico, o que acontece? Há um relaxamento também da uretra. E aí há uma perda de urina involuntária, que é a incontinência urinária. Então, qualquer esforço que a gente faz, por exemplo, uma tosse, há uma liberação, né? Ou seja, há uma abertura no assoalho pélvico. E aí dá um relaxamento na uretra. E assim sai a urina. Ok? Basicamente isso que acontece. E na bexiga hiperativa, como que acontece? Como eu já falei anteriormente, a contração da bexiga faz com que há o relaxamento da uretra, certo? Há uma liberação do assoalho pélvico para o relaxamento da uretra. Quando é um desejo compulsivo de ir ao banheiro, né, como é o caso da bexiga hiperativa, há uma contração. Ó, você tem que ir no banheiro, daqui a pouco você tem que ir no banheiro. Ainda não há um relaxamento, aí há outra contração. Na medida que vai enchendo também a bexiga, né? Ou seja, a contração ela faz com que haja uma liberação do assoalho pélvico e um relaxamento da uretra. Então, a ideia na bexiga hiperativa é que quanto maior a contração, maior desejo de ir ao banheiro vai existir também. Beleza. E isso, a bexiga hiperativa ela pode acontecer até mesmo no enchimento da bexiga, né? Que é na fase que está enchendo, né, a bexiga e ao mesmo tempo está tendo uma contração. Então, o que acontece? Vai dando uma vontade de ir ao banheiro antes mesmo da bexiga se encher, às vezes no limite, né? Possui um limite que faz com que a gente já tenha um pouco de vontade. Se eu não me engano, é 250 ml, 300 ml.
já dá uma certa vontade. Na bexiga hiperativa, antes mesmo de chegar nesse volume, às vezes já começa a dar uma certa vontade. E isso gera um certo desconforto, né? A gente ter dor, né, sentir algum desconforto nos nossos órgãos, por exemplo, não é bom, né? A gente não foi feito, igual eu falei ontem na live sobre dores, a gente não foi feito para sentir dores, incômodos, nem nada disso. E é uma coisa engraçada, porque ao mesmo tempo que gera um desconforto, há um desejo incessante de ir ao banheiro. Mas a gente tem que analisar o seguinte, é um desejo bem desejado, né? A gente não quer ter esse desejo compulsivo de ir ao banheiro, mas é isso que acontece quando se tem a bexiga hiperativa. E aí, igual eu falei, existem tipos de incontinência urinária. O que eu falei sobre bexiga hiperativa foi só para diferenciar um pouco. Às vezes a gente tende a pensar que um é a mesma coisa que o outro, mas por mais que tenha ligações, né? Como eu falei, a bexiga hiperativa é uma causa para a incontinência urinária, não tem o mesmo significado. Não necessariamente quem tem bexiga hiperativa vai ter incontinência urinária. Ok? E aí, vamos para os tipos de incontinência urinária. E aí existe a incontinência urinária por esforço, que é o quê? Igual eu falei, tosse, um espirro, ou até mesmo exercícios de impacto que geram um esforço, né, uma sobrecarga no assoalho pélvico e pode fazer com que tenha uma liberação, uma perda de urina involuntária. Né? Então, essa é uma forma, um tipo de incontinência urinária. Outro tipo é a incontinência urinária por urgência, que aí está ligado, né, à vontade excessiva de ir ao banheiro. Eu vou falar um pouco mais sobre causas, mas é aí que entra, por exemplo, a bexiga hiperativa. Pode ser que a bexiga hiperativa proporcione uma incontinência urinária de urgência, que aí causa o desejo incessante de ir ao banheiro, e uma liberação involuntária também da urina, tá? E existe também a incontinência urinária mista, que é a por esforço e a por urgência juntos. Tem pessoas que possuem as duas formas de uma forma mista. E aí, vamos para as causas da incontinência urinária. Uma das causas é a bexiga hiperativa, que eu falei, que está ligada na incontinência urinária por urgência. Uma outra forma de ter a incontinência urinária é pela fraqueza dos músculos da pelve. Então, igual eu disse, a fraqueza dos músculos que envolve a região da pelve, ela é determinante para a incontinência urinária. De forma que, se você tem uma fraqueza desse músculo, o seu assoalho pélvico, né, ele fica mais propício a abrir as portas, vamos colocar assim, né, abrir a torneira involuntariamente, tá? Por situações assim, de esforço, por exemplo, né? Uma tosse, um espirro, enfim. Outras duas formas que vão ser mais ou menos semelhantes também, é em relação ao excesso de peso. Sim, o excesso de peso pode causar a incontinência urinária. E como que acontece isso, Lucas? Quando se há um excesso de peso, principalmente na região abdominal, há uma maior pressão na bexiga. Então, ó, deixa eu encher de novo. Quando se há excesso de peso, há uma pressão maior na bexiga. E aí, o que acontece? Aqui, no caso do balão, se a gente apertar demais e a gente não soltar, né, se a gente tiver, né, às vezes, uma musculatura forte, né, um assoalho pélvico forte, não vai soltar por situações assim, né? E o que acontece? Há uma pressão maior. E aí, chega e fala assim para a bexiga, ó, para de me pressionar aqui, porque senão eu vou ter que liberar, vou ter que soltar a urina. Então, o excesso de peso faz com que haja uma maior pressão, e aí há uma abertura, né, há um relaxamento, né, do assoalho pélvico, que é o que protege, que é a camada que fecha, né, a passagem, e também é um relaxamento da uretra. Mesma coisa quando está na situação de gravidez, porque também há um excesso de sobrecarga na bexiga que chega uma hora que o assoalho pélvico também fala assim, ó, tá pressionando, vou ter que soltar a urina. E aí solta, né, às vezes. Então, o excesso de peso e o fator gravidez também estão muito ligados na incontinência urinária, tá? Ah, Lucas, mas você falou aí agora
que exercício físico talvez não vai ser bom para quem possui incontinência urinária, porque pode ser que o esforço vai gerar uma perda involuntária de urina, certo? Certo. E mais, cerca mais ou menos de 60% das mulheres abandonam essa prática de exercício físico, abandonam o esporte, né, às vezes. Mas, ao mesmo tempo que pode ser prejudicial, não vou colocar prejudicial, porque exercício físico, né, na verdade, sempre é bom, né? Mas ao mesmo tempo que pode fazer com que facilite um pouco mais, facilite um pouco mais a incontinência urinária, é também uma forma de tratamento para a incontinência urinária. Então, hoje, não se sabe ao certo se o exercício físico, se a atividade física, ela é um fator de fato que influencia para se ter a incontinência urinária ou se ela influencia para o desenvolvimento da incontinência urinária, que é causada às vezes por outros fatores. Não se sabe ao certo ainda a influência do exercício físico para isso, mas como eu já falei anteriormente, isso realmente acontece. Alguns exercícios, como geram às vezes algum esforço maior, o impacto, ele vai fazer com que se o assoalho pélvico está enfraquecido, né, a musculatura está fraca, vai fazer com que há uma liberação involuntária da urina. Já falei isso. Só que você deixar de fazer exercício físico traz muitos malefícios para você. Inclusive o ganho de peso, inclusive se você não faz exercício físico, você está com uma musculatura mais enfraquecida, e aí, igual eu disse anteriormente, o excesso de peso, ele tem uma ligação com a incontinência urinária, né? Então uma ligação direta pela pressão que há na bexiga, enfim, e a fraqueza dos músculos também, porque qualquer esforço que você tem pode ser que há uma perda de urina também. E como que você perde peso e como que você fortalece essa musculatura? Fazendo exercício físico. Então não tem dessa. Lucas, eu vou parar então de fazer exercício físico, porque isso está afetando, está influenciando na incontinência urinária, está afetando na minha perda de urina constante aí, de forma voluntária. Mas, se você optar por ficar em casa sem fazer exercício físico, você vai estar ganhando peso, você vai estar deixando a musculatura mais fraca e você também vai estar fazendo com que isso influencie numa perda de urina involuntária também. Então, deixar de fazer o exercício físico não é um bom negócio, ok? Além disso, há uma coisa chamada, que se dá, né, pela fraqueza da musculatura, chamada prolapso genital, mais comumente conhecida como bexiga caída. Tem outros nomes também, mas a bexiga caída ela se dá pela fraqueza dos músculos da pelve. Então, se você não faz o exercício físico, além de ter a incontinência urinária, além de estar propício também até a incontinência urinária, você está propício também a ter um prolapso genital, até a bexiga caída. E não é só a bexiga caída, e tem outros órgãos ali também. O útero cai, o intestino cai. Então, os órgãos vão começando a cair pela fraqueza do músculo, dos músculos, né, que envolvem a pelve. Então, será que você ter esse pensamento, Lucas, eu vou parar de fazer exercício físico, será que isso vai te ajudar a tratar a incontinência urinária? Não vou responder, né? Eu já respondi que fica um pensamento para você, tá? Pensa aí, será que isso vai te fazer melhorar ou tratar a incontinência urinária? Outra coisa, Lucas, então já que tem a opção de cirurgia, então acho que eu vou partir para esse lado, né? Porque talvez a cirurgia vai ser mais garantida e vai me ajudar de uma forma muito melhor. Pode ser que te ajude de uma forma melhor, pode ser que seja, às vezes, o tratamento mais eficiente. Pode. Mas aí o que acontece? Vem uma coisa interessante. Hoje, segundo os especialistas, segundo os médicos, a maioria das mulheres que vão procurar alguma cirurgia procuram uma cirurgia para intervenção da incontinência urinária. E você não necessariamente pode ser que precise da cirurgia. A cirurgia sempre vai ser uma opção caso você realmente precise. Por quê? Também você pode fazer exercício físico,
pode trabalhar a musculatura, pode estar no peso ideal, mas ainda assim ter a incontinência urinária. E aí a cirurgia vai ser uma forma de você tratar isso também. Vai ser uma forma, talvez, para completar esse processo de tratamento. Mas você pode realizar os processos de prevenção da incontinência urinária, que é não ganhar peso, né? Não estar em excesso de peso e não ter a musculatura fraca. E como que você consegue isso? Fazendo exercício físico. Fazendo exercício físico, você não vai estar acima do peso, né? De uma forma orientada, de uma forma certa, e também vai ter uma musculatura mais forte também, para evitar isso. E talvez você não sofra tanto da incontinência urinária, já minimize muito essa circunstância. Talvez você possa nem mesmo precisar, assim, com urgência da cirurgia. Então, tente sempre considerar a forma de prevenção. E eu estou falando essa forma de prevenção para esse caso, né? Mas o exercício como forma de prevenção vai ser para praticamente todas as doenças. Vai ser para praticamente tudo. Você não precisa esperar uma situação sair do controle para ter um tipo de intervenção, como é, por exemplo, a cirurgia, ou até mesmo o exercício físico. E foi algo que eu falei também na semana passada, se eu não me engano, em relação à necessidade. Se você está usando isso como uma necessidade, que também às vezes é normal, é bom você ter. A gente tem um pouco de necessidade às vezes, é normal, mas a gente tem que procurar sempre a prevenção. Uma outra forma, a não ser a necessidade, é criar um estímulo. Crie um estímulo para fazer exercício físico. Por exemplo, qual que é o estímulo que você poderia ter nesse caso? Eu quero prevenir uma situação que saia do controle em relação à incontinência urinária, a perda involuntária da urina. Isso é um estímulo. Você não quer isso. Você não quer isso. De forma alguma. Tem certeza, isso é desconfortável. Então, isso é uma forma de você criar um estímulo para isso e tratar isso como uma prevenção, para você não precisar de não ver a situação saindo do controle. Tá? Ah, Lucas, mas eu tenho medo de fazer exercício, tenho medo. Às vezes não é só medo, né? Às vezes tem um constrangimento. Os estudos vêm mostrando, né, que das 60% das mulheres que abandonaram a atividade física, o exercício físico, o esporte, né, elas saíram principalmente pelo constrangimento. Elas pararam de fazer isso por constrangimento. Porque, às vezes, em relação à aparência, às vezes cheiro, enfim, entre outros fatores. Mas você tem ainda opções. Por mais que isso te cause, às vezes, um medo de ter a perda da urina, cause também, às vezes, um constrangimento, tente pensar, em relação ao medo de fazer exercício físico, você vai ter benefícios. Porque vai estar fortalecendo a musculatura. Você vai estar, às vezes, perdendo peso se você está acima do peso. Em relação ao constrangimento, também tem como a gente intervir nisso. E qual forma que a gente tem? Primeiro, você pode fazer exercício físico em casa. Olha só que interessante. Então, não necessariamente você tem que ir para algum lugar, para academia, para um crossfit, para um funcional, em qualquer outro lugar que seja. Você não necessariamente precisa ir até um local para realizar o exercício físico. Você pode fazer o exercício físico em casa. E aí, o que isso vai trabalhar? O constrangimento. Você não vai estar, às vezes, não vai ficar tão constrangida quanto você está em público, diante de outras pessoas. Então, você pode treinar em casa. O que mais você pode fazer? Você tem medo, constrangimento? Hidratação inteligente. O que é hidratação inteligente? Não estou entendendo. Hidratação inteligente é o seguinte: durante o exercício físico, você evitar de tomar muita água, por exemplo, né? Geralmente a gente tem essa mania: vou beber água porque eu estou cansado. Qualquer coisinha, qualquer intervalo, bebe água. Antes de fazer o exercício, bebe bastante água. Com certeza isso vai gerar uma pressão maior para que você urine. Então a ideia é que você faça uma hidratação inteligente. De que forma? Não beber muita água antes de fazer exercício físico, por exemplo.
durante o exercício físico, não tomar também muita água. Não é que você tem que ficar morrendo de sede durante o exercício físico, não é que você não pode beber água durante o exercício físico, mas evitar beber muita água, que é o que muita gente tem essa mania de beber muita água. Então, toma um pequeno gole de água, continua treinando, toma um pequeno gole de água, continua treinando, e assim vai. Deixa para beber um pouco mais de água no final, né? Porque aí, bebeu água mais para o final, aí já pode ir no banheiro, às vezes até, né? Então, é uma hidratação inteligente que você pode fazer. É uma forma que você tem para evitar esse medo de ter uma perda de urina ali no momento, ok? Uma outra forma tem os métodos de proteção, absorvente, protetivos, enfim, que fazem também com que há uma maior retenção do líquido, às vezes não vai causar tanto cheiro assim, não vai transparecer muito a perda de urina. Enfim, existem as formas que você possui, que você tem acesso para evitar um medo ou um constrangimento ao realizar exercício físico. Então você não precisa ter esse medo, não precisa ter esse constrangimento, porque você tem formas de regular tudo isso. E aí, pensando nisso, a gente tem os métodos, o jeito certo e o jeito errado de tratar a incontinência urinária. Já falei que ao longo dessa live é um pouco sobre o jeito certo e o jeito errado também, né, de tratar, mas vamos focar um pouco maior nisso agora. Uma das formas erradas e que pode ser, e eu acredito muito que tem esse tipo de pensamento, para a bexiga encher, ela precisa de líquido. Eu tenho incontinência urinária, a bexiga precisa encher, e aí eu tenho a urina, né? Então, o que eu posso fazer? Evitar líquido. E isso não é uma forma certa de evitar o tratamento da incontinência urinária. Evitar o líquido não é uma forma certa, porque o líquido ele vai fazer com que o sistema, com que os rins funcionem, com que o sistema urinário funcione. Então, você precisa de líquido não só para isso também não, mas para muitas outras coisas que envolvem o nosso sistema corporal. Tá? Então, evitar líquido de forma alguma. Você tem que fazer uma hidratação inteligente, igual eu falei, por exemplo, no caso de exercício físico. Em outros casos também, evitar de ficar bebendo muito o excesso de água também. E isso às vezes não vai ser bom para o tratamento de incontinência urinária. Mas evitar o líquido completamente também não vai ser bom. Porque aí você vai estar tentando resolver um problema e gerando outros milhares de problemas no sistema corporal. E aí, vale a pena? Não vale a pena. O outro jeito errado é você... Lucas, então exercício físico, tem que fazer exercício físico. Mas você tem que ser orientado, porque um educador físico, um fisioterapeuta, um médico, ele vai saber o que você pode, às vezes, o que você deve fazer para esse tratamento. Então, se você faz sem nenhum tipo de orientação, ou seja, o exercício físico sem orientação, é uma forma errada de tratar também a incontinência urinária. Por quê? Como eu falei anteriormente, o exercício físico, o esforço, às vezes, do exercício físico, às vezes de impacto, salto, enfim, pode gerar uma perda de urina involuntária. Então, aí a gente já entra no jeito certo. Você tem que procurar fazer exercício físico, sim, mas de forma orientada e, quiçá, às vezes até específica. Então, o exercício físico vai ser bom desde que você tenha uma orientação e desde que, às vezes, em alguns casos, seja uma forma específica. Aí sim, você pode estar tratando a incontinência urinária. Tá? Uma outra forma é regular a alimentação. Falei de alimentação só no final, mas qual que é a ligação que a alimentação tem com isso, Lucas? Exatamente pelo excesso de peso. Então, igual eu falei anteriormente, qual forma que você tem de perder peso? Existem basicamente duas. Vamos colocar como geral duas. Fazer exercício físico e regular a alimentação. Então, a partir do momento que você regula a alimentação, você está fazendo com que não chegue no excesso de peso e pode ser uma forma de evitar a incontinência urinária. Além disso, temos estudos que mostram, por exemplo, que o café, que o chá, que o refrigerante ajudam a desenvolver ainda mais a incontinência urinária. Estudos estão sendo desenvolvidos para entrar mais aprofundadamente nesse assunto em relação a essas bebidas, até mesmo o álcool, né? O álcool pode ser uma forma também que a gente tem de ir mais vezes no banheiro.
Não sei se vocês já repararam, mas quando, por exemplo, a gente ingere, principalmente cerveja, né? A cerveja faz com que a gente vá no banheiro mais vezes. E tudo que a gente não quer é esse desejo constante de ir no banheiro, esse desejo compulsivo de ir no banheiro. Então, o álcool, ele prejudica esse tratamento da incontinência urinária, ou seja, ele interfere diretamente de uma forma negativa para a incontinência urinária. Então, café, chá, bebida alcoólica e refrigerante têm se mostrado interferentes na piora da incontinência urinária. Ah, existe uma outra forma, quase que eu me esqueço, mas essa forma é interessante. Importantíssima, parar de fumar. Como assim, Lucas? Parar de fumar? Qual que é a relação que isso tem com a incontinência urinária? O cigarro, ele possui algumas substâncias que irritam a bexiga. Estudos também estão sendo mais desenvolvidos para a ligação entre o cigarro, né, a situação de ser fumante, a incontinência urinária, mas o cigarro, ele gera uma irritação na bexiga. E essa irritação na bexiga pode ser que ela pressione também um pouco mais o assoalho pélvico, que é o que sustenta a urina ali na bexiga. E aí há um relaxamento também da uretra. Os estudos estão sendo feitos relacionados a isso, né, ao cigarro e à incontinência urinária, mas há essa relação do cigarro gerar irritação na bexiga, tá? Hoje o assunto foi esse. Lucas, de que forma que isso tem uma ligação com a saúde, né? Incontinência urinária e saúde, com energia também. Igual eu falei, a incontinência urinária, ela gera um pouco mais de desconforto. Ela faz, às vezes, com que as pessoas parem de se exercitar por conta da incontinência urinária, mas aí, ao mesmo tempo, vai ficando acima do peso, vai ficando com a musculatura enfraquecida, e você está acima do peso, você tem a musculatura enfraquecida, isso tem uma ligação direta com a saúde, certo? O desconforto, você ficar, às vezes, constrangido, vai ter uma ligação direta também com a sua energia, com a sua disposição. Se você fica constrangido por alguma situação, a gente costuma ficar um pouco mais prostrado, mais quieto, né? E a incontinência urinária é uma forma de interferir diretamente, tanto na energia quanto na saúde. Então, você sair do sedentarismo, ou seja, praticar exercício físico, é uma forma de você tratar ou minimizar os problemas da incontinência urinária e ainda gerar mais energia e mais saúde. Que esse é o meu objetivo. Então, você, mulher, meu objetivo é fazer você sair do sedentarismo, fazer você ter mais energia e saúde. E essa é uma das formas. Ok? Galera, como eu falei, estou aqui no Instagram, estou no Facebook, estou no YouTube. Então, acompanhe essas 3 redes. Tá? Eu posto conteúdos diretamente nessas 3 redes sociais. Então, no Facebook e no Instagram é só pesquisar Kodama Lucas. Então, Kodama Lucas, tudo direto, você já vai me achar. E no YouTube, Lucas Kodama. Pesquisou Lucas Kodama, provavelmente você já vai me encontrar também. E aí eu falo não só de incontinência urinária, isso é uma forma de ter mais energia e saúde, só que existem outras também. Eu falo de muitas coisas relacionadas a isso. Então acompanhe tanto o Facebook, quanto o YouTube, quanto o Instagram também, para você ficar por dentro de tudo. Ok? Amanhã tem mais uma live e eu estou te esperando aqui. Até mais.